Olá pessoal, há muita gente que tem problemas em lidar com o logaritmo e eu vou procurar ajudar-vos a entender o tema em poucos minutos. Vale a pena procurarem entender que facilita-vos muito a vida ao resolverem problemas e vão mesmo ter que utilizar a calculadora, mas precisam de saber o que é que estão a fazer, têm que entender o que estão a fazer. E, mais uma vez, é útil e importante olharem para o resultado para verem se vos parece lógico ou se há alguma coisa de estranho que mereça ser investigado e, eventualmente, detectar algum erro que pode ser de cálculo ou em alguma etapa do vosso raciocínio, identificar esse erro e corrigir. O que é que devem conhecer à vontade antes de procurar entender o logaritmo? Devem realizar à vontade operações com potências numéricas, refiro-me às operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão e potências de potências. Também devem conhecer a função exponencial. A função exponencial é uma função real de variável real, em que a variável é um expoente de uma base E, que é um valor específico e que se chama número de Neper. Já devem conhecer isto antes de passarem para o logaritmo. É um clássico aprenderem primeiro a função exponencial antes de aprenderem o logaritmo. Quanto ao logaritmo propriamente dito, se quisermos determinar o logaritmo de um número n, basicamente o que estamos a querer é converter esse nosso número numa potência, escolhemos a base e vamos determinar qual é o expoente que temos que dar a essa base para obter o nosso número n. Já lá vamos com um exemplo mais esclarecedor, mas convém saberem que há vários símbolos para o logaritmo. Se vos aparecer log de n, em que n é o nosso número, significa que devemos utilizar uma base 10. Se vos aparecer ln do nosso número, saibam que devem utilizar a base E, que é o tal número de Neper, daí aparecer ln de Neper. Se vos aparecer log A de n, que é o nosso número, saibam que a base a considerar é A. Eu aqui representei por A genericamente um número qualquer, ok? Então, exemplificando, vamos determinar o logaritmo de um número que eu escolhi que seja o número 100 em várias bases. Então, se tivermos log de 100, já sabemos que temos que utilizar a base 10, usem a calculadora e determinem. Vão obter o valor 2 e isto significa que 10 ao quadrado é igual a 100. Confere. Isto é intuitivo, todos nós sabemos isto. Agora, se quisermos calcular o ln de 100, aí já teremos que utilizar a base E. E se puserem na calculadora, vai-vos dar 4,6051, mais algumas casas decimais, que eu resolvi arredondar só utilizando 4 casas decimais. E o que é que isto significa? Significa que E elevado a 4,6051 é igual a 100. Agora, usando outra base que eu escolhi, 5, o logaritmo de 100 na base 5 dá 2,8614, o que significa que 5 elevado a 2,8614 é igual a 100. Portanto, o logaritmo de 100 depende da base que estejamos a escolher.
Se for a base 10 será 2, se for a base E será 4,6051, se for a base 5 será 2,8614. E agora uma malandricezinha. Qual será o resultado de log de 10 ao cubo? 10 ao cubo calculado dá 1000, não é? 10 ao cubo ou 1000 são equivalentes, são o mesmo valor. Ora, isto está facilitado se quisermos calcular o log deste valor na base 10, porque nós já temos o nosso valor expresso de uma potência de base 10. E então qual será o logaritmo de 10 elevado a 3? É 3. Se tivermos ln de uma potência de base E, neste caso é elevado a 7, já lá está identificado o nosso valor do logaritmo, que é 7. Se tivermos o logaritmo de um determinado valor na base 6, em que esse valor está expresso numa potência de 6, já temos o nosso problema também simplificado. O expoente a dar a 6 é 9, portanto, o nosso logaritmo de 6 à nona na base 6 é 9. Espero que tenha sido esclarecedor. Se não tiverem apanhado de imediato, vejam novamente o vídeo com um bocadinho mais calma e vão ver que conseguem. Espero que consigam. Bom estudo. Ainda há muita coisa pela frente relacionada com o logaritmo, por exemplo, o estudo da função logarítmica e a resolução de equações que envolvam o logaritmo ou a função exponencial. E isto envolve sempre o uso de logaritmos. Bom estudo e até à próxima!